Hoje em dia, todo mundo fala que dados são o novo petróleo, não é mesmo? Mas, assim como o petróleo bruto, se ele não for bem gerenciado, vira uma bagunça que pode ser bem perigosa. E a solução para isso, bom, se chama governança de dados. Vamos entender juntos como é que se coloca a ordem nesse caos para transformar a informação em valor de verdade? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai do caos para a ordem, entender por que dado bagunçado é um problemão. Depois, vamos ver quais ferramentas ajudam a arrumar a casa. Na sequência, vem a parte boa, os benefícios de ter tudo isso organizado. E para fechar, a gente aterrissa no Brasil para falar da nossa realidade com a LGPD. Então, vamos lá, começando pelo começo. Da bagunça para a ordem. Nessa primeira parte, a ideia é entender por que a falta de organização nos dados é muito mais do que só uma dor de cabeça. É um problema estratégico. E, claro, como a governança surge para resolver isso. Pensem comigo. O que acontece quando os dados são uma bagunça? Imagina só, a informação não é confiável, está cheia de erro, está insegura, ou pior ainda, ninguém acha o que precisa. Como é que se toma uma decisão boa assim? Não tem como, né? É a receita certa para o desastre, para erros estratégicos, riscos de segurança e uma ineficiência que, no fim do dia, custa muito, muito caro. E é exatamente para resolver isso que existe a governança de dados. Parece um nome complicado, eu sei, mas pensem nela como as regras do jogo. É como se fosse um manual de instruções que uma empresa cria para cuidar dos seus dados do jeito certo, de forma inteligente e segura. Basicamente, é o que coloca ordem no caos. Para essa estrutura funcionar, ela se apoia em alguns pilares. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é a qualidade. O objetivo aqui é bem simples: garantir que os dados sejam corretos, completos e, acima de tudo, confiáveis. É como o alicerce de uma casa. Se não for bom, o resto todo desmorona. Com dados é a mesma coisa. Depois da qualidade vem o segundo pilar, segurança e privacidade. Aqui a conversa é séria. O foco é proteger os dados para que ninguém não autorizado acesse o que não deve e, claro, garantir que a empresa esteja seguindo as leis, como a nossa LGPD. Afinal, não adianta nada ter o dado, é preciso ser um bom guardião dele. Vamos para o terceiro pilar, disponibilidade. Porque, pensem bem, de que adianta ter um dado incrível, super seguro, se as pessoas certas não conseguem usar quando precisam? Não adianta nada, né? A governança serve justamente para isso, fazer a informação certa chegar para a pessoa certa na hora que ela precisa. Tudo isso sem abrir mão da segurança, claro. E para fechar os pilares, temos a responsabilidade. Sabe aquela história de que cachorro com muito dono morre de fome? Pois é, aqui a gente define quem é o dono de cada dado. Quem é que responde por ele? Quem pode mexer, como pode usar. A governança deixa essas regras do jogo bem claras, para todo mundo saber qual é o seu papel. Beleza, já entendemos a base, os pilares, mas como é que a gente constrói isso na prática? Agora a gente entra na segunda parte, para ver quais são as ferramentas que a gente usa para colocar essa organização toda de pé. Para construir uma governança sólida, existe um passo a passo bem lógico. Primeiro de tudo, políticas e normas. São as plantas da casa, as regras do jogo. Depois, com as regras na mão, a gente define papéis e responsabilidades, ou seja, quem vai fazer o quê. O terceiro passo é criar um catálogo de dados. Pensem num mapa, para todo mundo saber quais dados existem e onde encontrar. Aí, para saber se tudo está funcionando, usamos métricas. E por último, entram as ferramentas de tecnologia para ajudar a automatizar e proteger o processo. E falando em papéis, esses aqui são fundamentais. Para a gente entender fácil, o Data Owner é o dono do ativo, o responsável estratégico. O Data Steward é tipo o síndico do prédio, sabe? Aquele que cuida do dia a dia, da manutenção da qualidade. E lá em cima, o Chief Data Officer, o CDO, é o grande arquiteto do projeto todo, quem desenha a estratégia geral de dados da organização. Ok, a estrutura está montada, as pessoas sabem o que fazer, mas e aí? Vale a pena o esforço? Com certeza. Nessa terceira parte, a gente vai focar exatamente nisso, nos benefícios, nos resultados de verdade que uma boa governança de dados traz para a mesa. O primeiro benefício, e talvez o mais poderoso de todos, é tomar decisões melhores. É simples. Quando a liderança confia na informação que está vendo, as escolhas se tornam mais estratégicas, mais rápidas e, claro, tem uma chance muito, mas muito maior de dar certo.
Outro ponto gigantesco: redução de riscos. Isso aqui é sério. Ter processos claros, estar em dia com a lei, tudo isso protege a empresa de multas pesadíssimas, de vazamentos de dados e de estragos na reputação que podem ser irreparáveis. Funciona como um verdadeiro escudo protetor. E tem mais: eficiência operacional. Pensem no tempo que se perde quando as equipes não confiam nos dados ou simplesmente não os encontram. Com governança, esse tempo de retrabalho some. As pessoas passam a gastar energia no que realmente importa: gerar valor. Os processos ficam mais ágeis e a produtividade, vai lá para cima. E no fim das contas, tudo isso reflete lá na ponta, no cliente. Com dados bem gerenciados, é possível personalizar ofertas, entender melhor as necessidades e oferecer um serviço muito superior. Isso cria uma experiência memorável para o cliente. Bom, agora vamos trazer toda essa conversa aqui para o nosso quintal. Na nossa última parte, vamos conectar a governança de dados com a realidade do Brasil. E isso tem uma sigla bem conhecida: LGPD. Quem atua na área sabe, 2020 foi o ano que virou a chave. Foi quando a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD, entrou em vigor. E a partir dali, as regras do jogo para qualquer empresa que lida com dados de pessoas mudaram completamente. E aqui está o pulo do gato. A LGPD basicamente transformou a governança de dados de uma boa prática em uma obrigação legal. Para tratar dados pessoais com a responsabilidade que a lei exige, ter uma estrutura de governança robusta simplesmente deixou de ser uma opção. E tem uma frase que eu acho que resume isso tudo muito bem: governança não é sobre restringir dados, mas sobre habilitar seu uso correto e seguro. Isso muda a perspectiva, né? A ideia não é engessar, não é proibir. Muito pelo contrário, é criar um ambiente seguro para que os dados possam ser usados para inovar e para gerar valor. Então, fica claro que a gestão de dados deixou de ser um assunto só do pessoal de TI para se tornar um pilar estratégico do negócio. Isso nos deixa com a pergunta no ar, para todo mundo pensar: a organização de cada um está mesmo pronta para o futuro dos dados?